E se eu te dissesse que o maior inimigo do seu sucesso não está lá fora, mas sussurrando dentro de você todos os dias, não é falta de talento, não é falta de oportunidade. É algo muito mais traiçoeiro, algo que você alimenta sem perceber, a ilusão de que esforços esporádicos criam destinos extraordinários. Você já sentiu aquele aperto no peito quando olha para trás e percebe que começou 1000 coisas, mas não terminou nenhuma? Aquela sensação fantasmagórica de estar sempre recomeçando, sempre correndo, mas nunca saindo do lugar. Existe uma força invisível operando contra você, e ela tem um nome que ninguém quer admitir em voz alta. A verdade nua e crua é que você não está falhando por falta de vontade, você está falhando porque está jogando o jogo errado. Enquanto todos perseguem o momento mágico, o grande salto, a virada da sorte, existe uma minoria silenciosa que descobriu um código oculto. Eles não são mais inteligentes, não nasceram privilegiados, mas dominaram algo que transforma o ordinário em inevitável. Algo tão simples que parece óbvio, mas tão raro que se tornou o divisor de águas entre quem vive de promessas e quem colhe resultados reais. E o pior, você já sabe o que é, mas ainda não sente o peso completo dessa verdade no seu corpo. Porque algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural com o sucesso, enquanto outras, igualmente capazes, vivem presas no ciclo infinito da frustração. Não é sorte, não é destino. É como se existisse uma frequência invisível, e apenas alguns estão sintonizados nela. Enquanto a maioria vive aos solavancos, reagindo às emoções do dia, aos impulsos do momento, aos altos e baixos do humor, existe um padrão sendo tecido em silêncio por aqueles que entenderam o jogo. Eles não esperam motivação, não negociam com a preguiça. Eles operam sob uma lei diferente, uma lei que dobra o tempo, multiplica resultados e transforma pequenos gestos em impérios duradouros. Agora respire fundo e me responda com honestidade brutal. Quantas versões de você mesmo já morreram antes de nascer? Quantos sonhos você enterrou porque desistiu no meio do caminho? Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou na primeira dificuldade? Existe um cemitério invisível dentro de cada um de nós, cheio de potenciais não realizados, de talentos sufocados, de futuros que nunca se tornaram presente. E o que separa esse cemitério de um legado vivo não é genialidade, não é conexão, não é privilégio. É algo bem mais assustador, a capacidade de continuar quando tudo dentro de você grita para parar. O segredo que está prestes a ser revelado vai mudar a forma como você enxerga cada dia da sua vida. Não é sobre trabalhar mais. Não é sobre sofrer mais. É sobre uma alquimia invisível que transforma a repetição em revolução, rotina em resultado, persistência em poder absoluto. E quando você finalmente compreender isso, quando sentir isso atravessar sua alma como uma corrente elétrica, não haverá volta. Porque você verá, com clareza assustadora, que o sucesso nunca foi uma questão de sorte ou momento certo. Sempre foi uma questão de quem você decide ser quando ninguém está olhando. E essa decisão, ela se repete todos os dias, até se tornar inevitável. Você já reparou como a gente passa a vida inteira correndo atrás de algo que nunca parece chegar, como se existisse uma linha de chegada invisível, sempre se afastando um passo à frente. E aí você olha para os lados e vê gente conquistando, construindo, vivendo, enquanto você ainda está preso no mesmo lugar, com as mesmas desculpas, os mesmos planos adiados. Tem um peso nisso, não tem? Um peso silencioso que ninguém fala sobre, mas que todo mundo carrega. É aquele sentimento de estar fazendo tudo, mas ao mesmo tempo nada. De estar ocupado, mas não produtivo. De estar vivo, mas não vivendo de verdade. E o mais assustador? Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não faz. Porque tem algo quebrando por dentro toda vez que você tenta. Pode ser o cansaço, pode ser o medo, pode ser aquela voz interior que diz amanhã eu começo de verdade. E o amanhã vira semana. A semana vira mês, o mês vira ano. E quando você percebe, já se passou uma década inteira e você continua no prólogo da história que prometeu escrever. Mas aqui está a parte que ninguém te conta, não é culpa sua. Não completamente. Você foi treinado para isso. Treinado para acreditar que sucesso é um evento, um clique, um momento viral, uma oportunidade mágica que vai cair do céu e mudar tudo de uma vez. Só que enquanto você espera pelo raio,
Tem gente construindo para-raios. Enquanto você espera pela maré, tem gente aprendendo a remar. E a diferença entre essas pessoas, você não está no talento, não está no dinheiro, não está na sorte. Está em algo muito mais simples e brutal. Eles não param, nem quando cansa, nem quando dói, nem quando ninguém aplaude. Eles continuam, e continuam, e continuam, até que o impossível se dobra, até que o universo percebe que não adianta resistir. E aí acontece. Mas não acontece de repente. Acontece porque sempre estava acontecendo, só que você não via. Você quer saber qual é o verdadeiro abismo entre quem realiza e quem sonha. Não é capacidade, é a habilidade de fazer a mesma coisa de novo. E de novo, mesmo quando parece que não está dando em nada. Porque o sucesso não é feito de explosões, é feito de acúmulo, de grãos de areia invisíveis que vão se empilhando até formar uma montanha. Mas a maioria das pessoas desiste antes de ver o primeiro centímetro crescer. Desiste na primeira semana sem resultado, no primeiro mês sem reconhecimento, no primeiro ano sem retorno visível. E aí volta para a zona de conforto, para a mediocridade segura, para a vida que não machuca porque também não exige nada. Agora deixe eu te fazer uma pergunta que vai doer. Quantas vezes você já teve a chance de mudar tudo e escolheu continuar igual? Quantas vezes o alarme tocou cedo e você apertou soneca? Quantas vezes você prometeu começar a dieta, o treino, o projeto, o curso, e no dia seguinte já tinha esquecido? Não estou te julgando. Estou te mostrando o espelho. Porque enquanto você não olhar de verdade para esse reflexo, enquanto não sentir o peso desse padrão, nada vai mudar. E você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Mas talvez hoje seja o dia em que você finalmente pare de fugir dessa verdade. Tem um tipo de dor que ninguém vê. Não deixa marca, não sangra, mas corrói por dentro, devagar, todos os dias. É a dor de saber que você poderia ser mais, mas não está sendo. É olhar para o espelho e reconhecer o potencial, mas também reconhecer a covardia. Porque sim, é isso mesmo. Covardia. Não no sentido de fraqueza total, mas no sentido de recuar sempre que o caminho aperta, de escolher o conforto em vez da conquista, de preferir a ilusão de segurança do que a aventura do desconhecido. E tem hora que essa dor fica tão pesada que você nem sente mais. Vira normal. Vira parte de quem você é. E é aí que mora o perigo real. Porque quando você se acostuma com a própria mediocridade, quando aceita que é assim mesmo, você assina um contrato silencioso com a derrota. Não precisa declarar. Não precisa formalizar. Você simplesmente para de tentar de verdade e começa a viver no modo automático. Trabalho, casa, série, redes sociais, reclamação, distração, arrepiar, até que os dias viram borrão. Até que você esquece o que é sentir aquele fogo no peito, aquela fome de construir algo real. E quando alguém te pergunta qual é o seu sonho, você nem sabe mais responder, porque enterrou tão fundo que nem lembra onde foi o funeral. Mas aqui está o que ninguém te diz: você não perdeu o sonho, você só parou de alimentá-lo. Porque sonho sem ação é fantasia, e fantasia é confortável. Não exige nada, não cobra nada. Você pode passar a vida inteira fantasiando sobre quem você seria se tivesse tempo, se tivesse dinheiro, se tivesse sorte. Mas no fundo mesmo, você sabe que isso é mentira. Porque tempo você tem. Dinheiro você pode conseguir. Sorte é consequência. O que você não tem é o que realmente importa. Compromisso inabalável com a própria palavra. Compromisso de fazer o que prometeu fazer. Não quando der vontade. Não quando for conveniente. Mas sempre. E isso aterroriza. Porque significa abrir mão da desculpa. Significa olhar para a própria vida e assumir responsabilidade total. Significa parar de culpar o chefe, o governo, a família, o passado, a sorte, o destino. Significa encarar a verdade nua e crua. Se você não está onde quer estar, é porque não fez o suficiente para chegar lá ainda, mas pode fazer. Hoje, agora, neste exato segundo. Só que isso exige uma mudança que a maioria não está disposta a fazer. Porque não é mudança de hábito, não é mudança de rotina, é mudança de identidade.
É você parar de ser a pessoa que tenta e falha e começar a ser a pessoa que não para até conseguir. Tem um momento na jornada de todo mundo em que você percebe: ou eu viro o jogo agora, ou aceito que essa é a minha vida para sempre. E não existe meio termo. Não existe vou tentar mais um pouco. Ou você decide de verdade, com sangue, suor, lágrimas e tudo que vier, ou você só está ensaiando mais uma desculpa futura. Então me diz, você quer realmente mudar? Ou só quer sentir que está tentando mudar? Porque essas duas coisas são universos completamente diferentes, e só uma delas leva a algum lugar. Existe uma verdade brutal sobre o sucesso que quase ninguém tem coragem de falar. Não é bonita, não é motivacional, não vai virar frase de efeito no Instagram, mas é real. Sucesso não acontece nos dias bons. Acontece nos dias horríveis. Nos dias em que você acorda exausto, sem vontade, sem esperança. Nos dias em que tudo dá errado. Nos dias em que parece que o universo conspirou contra você. Nesses dias, quando você faz mesmo assim, quando você mostra para o abismo que vai ter que fazer muito mais que isso para te parar, é aí que a virada acontece. Não no palco, não na comemoração, mas na trincheira, no escuro, sozinho, quando ninguém está olhando. Porque a verdade é que todo mundo é consistente quando está motivado. Todo mundo é disciplinado quando está empolgado. Todo mundo é focado quando está vendo resultado. Mas e quando não está? E quando parece que você está remando contra a maré há meses e nada mudou? E quando você olha para o trabalho acumulado e percebe que ainda falta uma montanha inteira pela frente? Aí é que a maioria desiste. Aí é que a maioria volta para a zona de conforto e inventa uma narrativa bonita para justificar a desistência. Não era para mim. Não era o momento certo. Vou tentar outra coisa. Mas no fundo, o que aconteceu foi simples. Você quebrou. E olha, não tem problema quebrar. Todo mundo quebra. A questão é, o que você faz depois? Fica no chão chorando pelo que perdeu? Ou levanta, junta os pedaços e continua caminhando? Porque a diferença entre quem chega e quem desiste não está na ausência de quedas. Está na velocidade de levantada. Quanto mais rápido você se levanta, menos tempo você dá para o medo de convencer a ficar deitado. E isso aqui, é o código. Não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar. Sempre. Sem exceção. Sem negociação. Sem drama. Tem gente que passa a vida inteira esperando o dia perfeito para começar. O momento ideal. A energia certa. A motivação plena. Mas sabe o que acontece enquanto espera? A vida passa. As oportunidades passam. O tempo passa. E aí você chega aos 40, 50, 60 anos e percebe. Você passou décadas esperando por algo que nunca viria. Porque o dia perfeito não existe. O momento ideal é uma ilusão. A motivação é instável por natureza. O que existe é hoje. Agora. Esse segundo. E você ou age nele, ou ele morre para sempre. E com ele, morre mais um pedaço do seu potencial. Então para de esperar. Para de planejar o plano perfeito. Para de ensaiar a versão ideal de você mesmo. Começa. Começa torto. Começa cansado. Começa com medo. Mas começa. E não para. Nem quando cansar. Nem quando doer. Nem quando ninguém acreditar. Porque o mundo não premia quem é perfeito. O mundo premia quem é imparável. E a única forma de se tornar imparável é parando de parar. É simples assim. Dolorosamente simples. Mas simples. Você já parou para pensar no que acontece quando você quebra uma promessa que fez para si mesmo? Não parece grande coisa no momento, né? Você diz, hoje eu vou fazer isso e não faz. E pensa, tudo bem, amanhã eu faço. Mas o que realmente aconteceu ali foi muito maior do que você imagina. Você acabou de treinar seu cérebro para não confiar em você. Porque se você não cumpre o que promete para si mesmo, porque seu subconsciente deveria levar você a sério na próxima vez. E aí começa um ciclo vicioso. Você promete, não cumpre, promete de novo, não cumpre de novo, até que sua própria palavra perde completamente o valor. E quando isso acontece, você vira refém do momento, do humor, do impulso. E é aí que mora a tragédia silenciosa da maioria. Porque quando você não tem palavra nem para si mesmo, você vira uma folha ao vento.
Qualquer ventinho muda sua direção. Qualquer obstáculo te faz desistir. Qualquer dificuldade te faz recuar. Você vira escravo das circunstâncias. E aí não importa quanto talento você tem. Não importa quantas oportunidades aparecem. Você nunca vai aproveitar nenhuma delas, porque não tem estrutura interna para sustentar nada. É como construir uma mansão em areia movediça. Por mais linda que seja, vai afundar. Sempre. Mas tem um outro lado dessa moeda. Tem o que acontece quando você começa a cumprir. Quando você diz que vai fazer e faz. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que ninguém veja. Porque aí você começa a construir algo muito mais poderoso que qualquer habilidade técnica. Você constrói confiança em si mesmo. Você prova para você que sua palavra vale alguma coisa. E cada vez que você cumpre, essa confiança cresce um pouco. Até que um dia você olha para trás e percebe. Você se tornou a pessoa que não negocia consigo mesma. A pessoa que faz o que tem que ser feito. Não porque é fácil. Não porque é gostoso. Mas porque disse que ia fazer. E ponto final. E quando você chega nesse nível, tudo muda. Porque você não precisa mais de motivação externa. Você não precisa de coach. Não precisa de empurrão. Você se torna a própria força motriz. Você vira um sistema autossustentável de realização. E as pessoas começam a perceber. Elas não sabem exatamente o que mudou em você, mas sentem. Sentem que você está diferente, mais sólido, mais presente, mais real, e começam a te respeitar de um jeito que nunca respeitaram antes. Porque você emana algo raro, integridade. A integridade de alguém que não se trai. Agora imagine o que acontece quando você aplica isso em tudo. No trabalho, no corpo, nos relacionamentos, nas finanças, em cada área da sua vida. Imagine o que você se torna quando cada promessa é cumprida, quando cada meta é atingida, quando cada objetivo é conquistado. Não de uma vez, não num passe de mágica, mas tijolo por tijolo, dia após dia, sem parar, até que você olha ao redor e percebe, você construiu um império. Não um império de dinheiro, necessariamente, mas um império de caráter, de disciplina, de resultado. E esse tipo de império ninguém pode derrubar, porque não foi sorte, não foi acaso, foi construção consciente. E ninguém tira isso de você. Tem um momento na vida de toda pessoa de sucesso que ninguém vê, não sai em entrevista, não vira documentário, não vira livro. É o momento em que a pessoa está sozinha, no escuro, com tudo desmoronando ao redor, e decide continuar mesmo assim. Decide que não importa o que aconteça, ela não vai parar. Não porque é forte, não porque é especial, mas porque simplesmente não tem outra opção. Porque voltar atrás dói mais que seguir em frente. Porque desistir significa trair tudo que ela já investiu. E é nesse momento, nesse ponto de quebra total, que nasce a versão inabalável dela. A versão que nada pode parar. E você precisa entender uma coisa. Esse momento vai chegar para você também. Se ainda não chegou, vai chegar. Porque todo mundo que tenta algo grande passa por isso. É tipo um teste cósmico. O universo te empurra até o limite para ver se você é sério. Para ver se você realmente quer isso ou se está só brincando. E muita gente falha nesse teste. Porque quando chega nesse ponto, quando tudo está ruim ao mesmo tempo, quando parece que você deu 10 passos para trás, a tentação de desistir é gigante. É quase irresistível. E aí você tem dois caminhos. Ou você desiste e volta para o que era antes, ou você atravessa o inferno e sai do outro lado transformado. E aqui está o segredo que ninguém te conta. O inferno não dura para sempre. Parece que vai durar. Parece que você vai ficar preso ali eternamente. Mas não vai. Porque se você continuar caminhando, mesmo quando não consegue mais ver a saída, mesmo quando parece que não tem fim, eventualmente você atravessa. E quando atravessa, quando sai do outro lado, você não é mais a mesma pessoa. Você é mais forte, mais resiliente, mais consciente. Você se torna alguém que sabe o que é resistir quando tudo grita para você parar. E essa experiência, ela muda você para sempre. Então, quando você estiver naquele dia horrível, quando tudo estiver dando errado, quando você estiver cansado demais para continuar, mas continuar for a única opção, lembra disso.
Lembra que todo mundo que chegou onde você quer chegar passou exatamente por isso. Lembra que a diferença entre você e eles não é talento, não é sorte, não é privilégio. É a capacidade de continuar quando tudo dentro de você grita para parar. É a coragem de fazer mais um dia, e mais um, e mais um, até que um dia você olha para trás e percebe, você chegou. Não porque foi fácil, mas porque você não parou. E quando você chegar lá, quando finalmente conquistar o que sempre quis, você vai entender algo profundo. O sucesso não é o destino. O sucesso é quem você se tornou no caminho. É a disciplina que construiu. É a consistência que desenvolveu. É a versão mais forte de você mesmo que nasceu no processo. E essa versão, ela não vai embora. Ela fica para sempre, porque você não recebeu o sucesso de presente. Você se transformou na pessoa que merece ele. E ninguém pode tirar isso de você. Nunca. Então, no final, o que resta, quando o barulho do mundo silencia por um segundo e você fica sozinho com seus pensamentos, o que realmente fica, não é a motivação. Ela vai embora com o vento. Não é a empolgação. Ela evapora com o primeiro obstáculo. O que fica é o que você fez quando ninguém estava olhando. O que fica é o dia em que você acordou destruído e mesmo assim se moveu. O que fica é a promessa cumprida no escuro, sem plateia, sem aplauso, sem reconhecimento. Porque é ali, naquele espaço invisível entre quem você era e quem você está se tornando, que mora a única verdade que importa. Você se tornou alguém que não abandona a si mesmo. E isso ninguém tira de você. Nem o tempo, nem o fracasso, nem a dúvida. Você passou essa jornada inteira comigo e talvez ainda não saiba exatamente o que mudou. Mas algo mudou. Eu sei. Você sabe. Talvez seja só um incômodo. Uma inquietação que não estava aí antes. Talvez seja uma lembrança de quem você queria ser quando ainda sonhava sem medo. Talvez seja só a percepção clara, cristalina, de que você tem desperdiçado tempo demais esperando por um sinal, quando você mesmo é o sinal. Você é a permissão que estava esperando. Você é a força que achava que ia vir de fora. E agora que você sabe disso, agora que essa verdade está plantada no seu peito, você não pode mais fingir que não sabe. A inocência acabou. E com ela, acabou também a desculpa. Porque tem uma linha invisível que você cruza na vida. E quando você cruza, não tem volta. É a linha entre tentar e fazer, entre querer e ser, entre sonhar e construir. E você só percebe que cruzou quando olha para trás e vê. Você não é mais a pessoa que começou a assistir esse vídeo. Algo dentro de você se reorganizou. Alguma célula acordou. Alguma parte adormecida da sua alma lembrou para que você veio. E agora essa parte não vai mais calar. Ela vai te cutucar. Vai te incomodar. Vai sussurrar no seu ouvido toda vez que você tentar voltar para o modo automático. E você pode ignorar. Pode tentar abafar. Mas ela não vai embora. Porque verdade tem esse poder. Uma vez vista, não pode ser desvista. Então o que você faz agora? Como você sai daqui? Você pode fechar esse vídeo e continuar igual. Pode deixar isso virar só mais um conteúdo consumido, mais uma informação esquecida, mais uma inspiração passageira que morre na próxima distração. Ou você pode deixar isso virar o marco, o ponto de virada, o dia em que você parou de negociar consigo mesmo. O dia em que você decidiu que chega de protelar, chega de adiar, chega de ser pequeno quando nasceu para ser gigante. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer com um mapa e um manual, dizendo exatamente o que fazer. Mas você não precisa disso. Nunca precisou. Você só precisava parar de esperar. E se tudo o que eu disse aqui fez sentido para você, se algo dentro tremeu, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento, então deixa isso registrado. Curte esse vídeo, não por mim, mas como um pacto contigo mesmo, como um sim para essa versão nova que está tentando nascer. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, qual parte te atravessou, qual frase ficou ecoando. Porque quando você coloca em palavras, quando você externaliza, você torna real, você dá corpo, você se compromete e se inscreve no canal. Porque isso aqui não é só um vídeo, é uma comunidade de pessoas que decidiram parar de ser vítimas das próprias vidas e começar a ser arquitetos do próprio destino. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque era hora.
E agora, a única pergunta que resta é: você vai ouvir